O que está acontecendo para estar saindo essas manchas no meu corpo? O que está acontecendo para eu me sentir mal? Por que eu estou me sentindo mal assim? Então eu preciso sempre olhar para o meu emocional. Eu preciso entender por que eu tenho tanto medo dessa rejeição. Outra coisa que acontece, né, eu falei duas já, é a sensação de fracasso. E agora eu quero perguntar para vocês, a sensação de fracasso, a cada 100 mulheres que eu atendo, vamos dizer assim, em números para vocês entenderem, de ansiedade, porque eu também faço atendimentos para depressão, a cada 100 pessoas, pelo menos 80 está relacionado com sintomas, os seus sintomas, com a impotência e o fracasso. Com situações em que elas estão vivenciando, em que fazem com que elas se sintam menor do que o outro, que elas não se sintam capazes, que elas tenham dificuldade de fazer ou mostrar algo para alguém. E isso gera para elas ansiedade. Então, uma das coisas que eu quero que vocês façam aqui antes de eu ir para o quarto ponto, né, desses que eu estou falando, eu falei do medo de fracasso, o julgamento dos outros e a rejeição, antes da gente ir para o quarto, eu quero que vocês comecem a perguntar para vocês o que faz com que eu entre em ansiedade. O que me coloca em ansiedade? Qual é o momento do dia que eu mais tenho ansiedade? E se nesses momentos do dia, normalmente eu tenho crise de ansiedade, o que aconteceu na minha história para que eu tivesse crise de ansiedade? Nesse momento. Imagina que as crises de vocês acontecem mais num determinado horário, ao entardecer. O que aconteceu na sua história antes de você começar a ter crise de ansiedade? O que aconteceu em entardecer? Tem alguma coincidência? Não, Gi, não tem coincidência nenhuma, eu não recordo de evento nenhum. Então, passamos para o ponto 2. O que faz, antes de eu ter ansiedade, o que faz com que eu comece a sentir os primeiros sintomas? E aí, vocês precisam agir nos primeiros sintomas ou antes dos primeiros sintomas. Porque quando vocês decidem tomar partido da ansiedade de vocês, passados 5 minutos, vocês vão ter que esperar mais 25 para sair. E isso é uma realidade. Pode experimentar. A próxima vez que você tiver uma crise de ansiedade, coloca no relógio e fala, ok, vai ser de 20 a 30 minutos com você sentindo os sintomas fisiológicos. Depois passa. Só não vai passar se você entrar num looping de crise de ansiedade, que é possível. É o que alguns chamam de orgasmos múltiplos ansiosos. Parece que você está ali, está sempre na ansiedade, com sintomas menos fortes do que o primeiro. Isso é o mais normal. Mas, tirando isso, se você não pensar nos tempos, se você nos primeiros 5 minutos conseguir achar uma ação, a chance é que você vai conseguir ter uma melhora e não vai entrar na intensidade da crise que você entrava, tá? O último ponto que eu queria trazer é o sentimento de inadequação. E aí, isso acontece muito, muitas pessoas que sentem que nesse momento não se encaixam na família, no trabalho, em ambientes, sentem que não estão bem aceites, que parece que você é um estorvo. Você tem ultimamente tido essa sensação de que eu sou um estorvo? De que eu comecei a dar mais problema do que alegria? Se você está sentindo isso, isso é um bom fator para trazer crises de ansiedade. Sentir que você não se adequa ao espaço, sentir que as pessoas parecem que não falam a sua língua, ou que a sua casa está muito ruidosa e que você precisa respirar mais, ou sentir que você está desconfortável no ambiente em que você está, é um ponto que vai fazer com que você tenha mais intensidade de crise de ansiedade, vai fazer com que você tenha mais vezes crise de ansiedade. Então, é essencial que vocês policiem esse sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Alguém já me disse de forma direta que a minha presença não é bem-vinda? Quando é, e aí por que eu vou falar isso? Porque acontece um efeito, as pessoas começam a ter uma autocrítica tão grande e a começar a acreditar que as pessoas à volta também o têm, que a tendência de uma pessoa com ansiedade é passar por um processo de evitação. E aí ela começa a afastar as pessoas. Se você está num relacionamento, você termina o relacionamento.
Se você está sentindo que na sua casa está com muito ruído, você começa a ficar cada vez mais sozinha na sua casa, porque você não quer nem dar trabalho, mas também não quer que aquilo te coloque. Então, esses pequenos pontos, eles vão fazendo com que as suas crises possam se intensificar num ambiente familiar ou num ambiente de trabalho. E é importante a gente olhar. Então, agora, tentar resumir aqui em 2 minutos coisas que vocês podem fazer se vocês estão passando por um desses 4 pontos. Então, eu falei sobre medo de julgamento, eu falei julgamento dos outros, né? Medo de julgamento, eu falei para vocês sobre o medo do fracasso, sobre a rejeição e falei sobre inadequação, quando eu sinto que eu estou estorvando. Como a Luzinete, a Isabel falou, a Cláudia falou mais ou menos aqui. Quando essas situações estão acontecendo, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso trabalhar a minha insegurança. Porque quanto mais insegura eu tiver, mais chances eu tenho de ter uma crise de ansiedade. Lembrem-se que a crise de ansiedade acontece como um processo de proteção, certo? É um sistema que diz, espera aí, vai acontecer algum perrengue, algum problema, e eu não quero que essa pessoa passe por um problema. Então, deixa eu ativar todo o meu corpo fisiologicamente para que ela nem vá em lugar nenhum, para que ela não saia, para que ela não tenha que passar por aquela situação e ele entra no processo de evitação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu estou em segurança. E para que ela possa entender que está em segurança, ou seja, para que você se sinta em segurança, você precisa entender o que está acontecendo no seu próprio ambiente. O que tem feito ultimamente você sentir que você é um estorvo, por exemplo? O porquê que você está sentindo isso? Lembrando que é um estado de ansiedade, né? Um estado. Então, se eu não vi um motivo para eu ser um estorvo, por que eu estou me sentindo um estorvo? Vamos gerar um pouco de empatia para a gente? Se eu, nesse exato momento, tenho um processo de estou bem e tenho alguém que eu amo que está com ansiedade, eu acolheria essa pessoa? Ou eu acharia que ela é um estorvo? Se eu amo, tá? Se eu gosto dessa pessoa. Então, se você disser que não acolheria, ou eu não gosto dessa pessoa, ou se você disser eu acolheria, então você está achando que a pessoa que está do seu lado não te ama mais? E daí nós estamos falando de um outro processo. Eu estou me sentindo insegura porque eu sinto que eu já não sou amada. E as respostas, elas vão se dando dessa forma. Então, talvez ter uma conversa franca com as pessoas da sua casa e tirar essas dúvidas. A Nela disse, porque não me sinto útil. O conceito de utilidade foi dado pela sociedade moderna sobre questões laborais. Mas utilidade não está só ligado em questões laborais. E não é o tempo todo que a gente consegue trabalhar. Se a gente está num estado com a saúde debilitada, como eu já disse para vocês, nós estamos falando de ansiedade, é uma doença, é um estado de doença que vai ser tratado. Eu não consigo dar o meu 100% com o estado que eu tenho. Eu não consigo. Por quê? Porque não diz respeito só ao meu desejo. Quantas de vocês que têm ansiedade, que acordam cheias de vontade de fazer um monte de coisa, mas chega no fim do dia e não conseguiram fazer, às vezes, nada? Por quê? Porque simplesmente o meu corpo não deixou. Porque eu entrei numa crise de ansiedade, e atenção, para quem não conhece o que é ansiedade, eu vou dizer uma coisa para vocês. A ansiedade, ela é tão forte e tão impactante. Se vocês tiverem uma relação sexual e atingirem um orgasmo, um ápice, vocês logo em seguida ficam... a crise de ansiedade faz isso com vocês. Por quê? Porque ela usa o pico de adrenalina, noradrenalina, no caso, porque a adrenalina ainda é positiva. Mas no caso da ansiedade, não. Vocês começam dando cortisol, ou seja, fazendo com que o córtex pré-frontal, essa parte aqui do cérebro, que só nós humanos temos, né, desenvolvida no nível que é, os animais também têm, mas não é desenvolvida a níveis racionais como a gente tem. Então começa a pensar num monte de coisas
e solta cortisol, que é o hormônio normal para a gente pensar e idealizar projetos, fazer coisas. Mas ele solta na hora errada. Às vezes você está sentada, você só quer respirar e vem um monte de cortisol para sua cabeça, vem um monte de pensamento. Oh, não vai fazer nada não hoje, vai ficar o dia todo sentado. Olha lá a cara do seu pai, tá vendo a cara do seu pai? Ele não tá gostando. Você vai continuar assim até quando? Olha, a sua vida não vai ser nada, você não tá... 30 anos, você não tá fazendo nada da sua vida. Vem aquele monte de pensamento. E você só faz assim... Mas não sai. Então, quando o pensamento começa a vir, e que vem muito, tem um nível que o nosso cérebro ainda segura. Quando está muito cheio, ele pensa, opa, vai acontecer algo de errado. Essa pessoa está cheia de pensamento, está acontecendo algo de errado, deixa eu sair daqui. O que ele faz? Ele solta noradrenalina para colocar você em alerta. Aí quando ele solta noradrenalina, o teu corpo faz tipo assim, ó, você está sentada, né? Aí seu corpo faz... O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, vamos lá. Rita, vamos lutar. Tô pronto. Só que você não tá com a mesma energia que o seu corpo. Você estava parada, fazendo nada. Mas dentro de você tem uma outra você que tá assim, tá acontecendo alguma coisa, eu tô sentindo. E tá pronta para sair e correr. Por isso, muitas pessoas com ansiedade têm vontade de sair correndo. Outras têm vontade de se esconder. Por quê? Por conta disso. Por conta do seu corpo, no momento, está lutando contra uma coisa que você não está vendo. Mas você está sentindo o coração acelerado, você está sentindo o formigamento nos braços, você está sentindo a boca secando, você está sentindo a visão ficando turva, você está sentindo as suas pernas tremerem. Então a gente precisa entender que isso é uma reação fisiológica. E você cobrar que você trabalhe da mesma forma que você trabalhava antes, não dá. O seu corpo não tem a mesma resposta que tinha antes. A seguir a isso, você vai ficar extremamente cansada. Pensamento difuso, parece que nada se conecta, uma dor de cabeça às vezes, sentimento de cabeça pesada, vai dar uma vontade de chorar. Você vai ficar ali um tempo chorando, perguntando por quê. E aí esse pensamento de por quê, não acredito, será que eu vou ver isso assim sempre? Faz você entrar novamente no looping da ansiedade.